Eu estava lendo um jornalecozinho falando que clubes militares repudiam aquilo que seria um movimento coordenado que visa destruir a imagem tão ilibada das forças desalmadas. Você que me acompanha aqui, você, saiba que nós vivemos um momento histórico. A prisão de generais, de gente do alto comando. Isso é inédito. Nunca jamais aconteceu. Porque o Brasil é um país de golpistas. Sofremos, ao longo da nossa história, golpes sucessivos, sempre por meio daqueles que deveriam nos proteger. As Forças Armadas existem para proteger a soberania nacional. Sempre que a gente precisou, não nos defenderam. Mamadeiros. O que se viu em 64, o que se viu nos 4 anos de mandato de Bolsonaro, diuturnamente fomos ameaçados por ele, com anuência, com silêncio das Forças Armadas, que jamais veio a público para falar assim: olha, ele não é um dos nossos, ele foi reformado aos 33 anos porque é inapto, considerado desequilibrado. Nós demos a ele a patente de capitão para que ele se aposentasse com uma mamatinha um pouco melhor, mas ele tinha um plano para explodir o quartel. Existe até o croquis. Mas nós passamos panos quentes, ao invés de expulsá-lo como de fato deveria ser, premiamos ele com uma aposentadoria gorda. E toda vez que ele falou em nome dos militares, nós nos calamos. Nós construímos uma imagem péssima diante dos brasileiros. Não existe narrativa. As cores da bandeira vocês transformaram em algo que representa o golpismo, o fanatismo, o bolsonarismo, o fascismo. Roubaram a bandeira, roubaram o hino. A PF está fazendo um excelente trabalho. Não destruam a imagem da PF. Gente, antes de continuar, o assunto é bom, hein? É bom, eu quero fazer um alerta aqui a respeito dos levantes que vão surgir ao longo da semana. Hoje mesmo já assisti na RPC, o jornaleco da afiliada da Globo, das manhãs, que fala normalmente em trivialidades, não se envolve nas questões sérias como o desmatamento, né? O corte de árvores em Curitiba não se vê nada. Nenhuma matéria está alinhada com a Ratazana Júnior, a serviço das velhas oligarquias negacionistas do Paraná. Fez a sua matériazinha, atacando de forma indireta para otário acreditar, porque quem enxerga com meia visão, míopes, conseguem ver a intencionalidade das matériazinhas. Então hoje já saiu a matériazinha para falar que não tem vacinação do Covid no Paraná, né? Gente que ficou em silêncio todo o tempo enquanto o Bolsonaro atrasava a conta, atacava, perseguia a OMS. Silêncio total. E agora não tá faltando a vacina. Existe um esforço hoje, com criação inclusive de narrativas. Olha só, o clube dos militares. Segundo eles, existe um esforço aí no sentido de destruir a imagem das Forças Armadas, que sempre preservaram a democracia e a soberania nacional. Engraçado, né? Quando o Bolsonaro viajou lá para as Arábias, levando consigo uma refinaria da Petrobras, e voltou cheio de joias, milhões em joias, não houve essa preocupação com a soberania. Não. Quando o Bolsonaro rasgava, pisava e cagava em cima da Constituição, não houve essa preocupação com a Constituição. Mauro Cid era o garoto, integrante das Forças Armadas, tenente-coronel. Era o cara que se prestava ao serviço de leva e traz joias. Era o cara que fazia o serviço sujo. E aí, quem divulga o que aconteceu é quem está tentando destruir a imagem das Forças Armadas. Isso sim poderíamos chamar de um narrativa, porque olhe bem, veja bem, olhe você, se faz sentido, né? O cara fica 4 anos jogando na latrina o nome das Forças Armadas e as Forças Armadas não fazem nada. Eu sei que essas reações que estão acontecendo, essas matériazinhas de 5ª categoria que estão circulando na internet e até nas mídias de grande massa, é resultado do que mostrou o Fantástico ontem.
Fantástico não fez isso de bom grado, não fez isso porque quis, fez isso porque foi obrigado. Ora, como que não se vai divulgar o que aconteceu, né? Coisas tão graves. Pela primeira vez na história, um oficial superior que sempre teve uma posição assim de chantagem em relação aos governos instituídos, né? Aos governos civis, ficava aqui do alto, da sua arrogância e da sua mamata, ameaçando o tempo todo, porque tem armas, né? Quem tem armas, ameaça. Ó, seguinte, hein? Tô olhando você, hein? Se você não fizer exatamente o que nós queremos, nós temos armas. Isso é sequestro. É um sequestro. As forças desalmadas que sempre sequestraram o Estado a serviço, cooptadas, como se viu em 64 pelos Estados Unidos. Que imagem vocês querem preservar? Quando todo mundo esqueceu do que foi 64, surge uma figura que foi um capitão, que foi aposentado aos 33 anos, que era tenente e que foi aposentado, exonerado, foi para a reserva, ganhando seu salário de 10 mil reais mais ou menos, né? Não sei exatamente. 33 anos para a reserva. Por que para a reserva? Porque ele era considerado inapto. Mas o inapto, mentalmente, não era bem da bola, não regulava bem da bola. Aí planejou explodir, né? Assim como planejou explodir, né? O ministro, né? Planejou explodir o quartel. Tinha até um croquis, né? Do plano de Bolsonaro para explodir o quartel. Aí sabe uma coisa? Vamos expulsá-lo? Não vamos expulsá-lo. Vamos expulsá-lo? Não. Vamos manter a imagem das Forças Armadas, exonerando, mandando ele para a reserva com um título. Vamos dar a ele uma patente para que ele tenha uma mamata um pouco melhor e ele vai para a reserva. Isso para preservar a boa imagem das Forças Armadas, né? Expulsão sumária não houve. Aí esse tal vira político e diz que a ditadura teria que ter matado pelo menos 30 mil. E aqueles que protegem a imagem das Forças Armadas, estes se calaram. Aí o tal ficou o mandato inteiro. Vão na frente que o militar vai atrás. E esses que estão preocupados com a imagem das Forças Armadas não se pronunciaram. Agora que a justiça está sendo feita, aí estão criando narrativas para destruir uma imagem destruída por vocês mesmos. O jornal Eco da RPC fez uma matéria hoje. Fantástica. Geralmente o assunto deles são trivialidades, receitas de bolo. No sentido, entende, né? Não estou dizendo que foi receita de bolo. Eu estou falando que são coisas desimportantes. Não se envolvem em absolutamente nada importante. Por exemplo, o que o prefeito está fazendo lá na Arthur Bernardes, ou em Curitiba inteiro, desmatando Curitiba, derrubando árvores, não se viu uma matéria da RPC vendida para o Ratinho Júnior e para essa oligarquia curitibana. Aí hoje fez a matériazinha com um gráfico de quanto a gasolina subiu. Não fez isso quando a gasolina estava 10 reais. A gasolina tá cara, mas já chegou a 10 reais, sem nenhuma matériazinha de incompetenta. Aí falou que tá faltando vacina de Covid nos postos em Curitiba. Que a Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, disse que a culpa é do governo federal. Eles conversam assim, tá faltando vacina do Covid. Conversamos com a Secretaria Estadual e para entender a preocupação deles. São negacionistas. Em sua grande maioria, que estão preocupados com vacina agora? Não se preocuparam quando o Bolsonaro sentou em cima do pedido de compra da vacina, atrasou a vacina. Não se preocuparam, e agora, de repente, assim, estão preocupados com desabastecimento. Todo dia, quando tem oportunidade, não se está vencendo doses por quê? Aí eu fui verificar, né, junto ao Ministério da Saúde, e vi que não tem falta de vacina. E que em Curitiba não está sendo vacinado porque o estoque está reduzido, para que não vença, para que não se jogue fora. O estoque está reduzido. Aí eles fizeram uma matériazinha de última hora para falar que, viu, a gasolina subiu, viu, não tem vacina para Covid. Sabe por quê? Porque o Fantástico mostrou o ídolo deles nu, como ele é, um corrupto que manda matar, golpista, tudo que ele sempre disse que foi, tudo que ele sempre disse que era. Minha especialidade é matar, ok? Sou capitão da artilharia. O que o Fantástico mostrou ontem, de forma muito retardatária, é o que se viu durante toda a vida pública dele. Não é nada novo. Tentativa de golpe, nós sabemos que ele tentou sempre em datas especiais, né? 7 de setembro, inflamar as massas para ter respaldo do povo, para fazer aquilo que sempre disse que faria, com o silêncio das Forças Armadas. Nos ameaçava o tempo todo com o silêncio das Forças Armadas. Nunca um general
o clube dos militares se manifestou para falar ao povo que aquilo lá, o expulso, o reformado aos 33 anos, que recebeu uma patente para viver na mamata, que aquilo lá não representava as forças. Nunca disse.